Olá, pessoal do oitavo período de Relações Internacionais da ACES Unita, aqui é o professor Emerson de novo, continuando com a nossa disciplina de Direito Internacional do Comércio. Bem, pessoal, hoje a gente vai começar a segunda unidade e o nosso primeiro ponto é o ponto 5, solução de controvérsias no comércio internacional, arbitragem. Pessoal, o principal método de solução de controvérsias no âmbito do comércio internacional é a arbitragem, né? Considerando, perdão, o afogamento do sistema judicial não só no Brasil, mas no mundo. Então, a arbitragem é o método mais utilizado para resolver pendências em relação ao comércio internacional. A arbitragem é uma alternativa à jurisdição do Estado. No Brasil, é regulada pela Lei 9.307/96, que é a chamada Lei Marco Maciel, porque ele foi autor do projeto de lei, tá? Ela é uma alternativa porque, através da arbitragem, o caso será resolvido não por um juiz, integrante do Poder Judiciário, mas por um árbitro, que, inclusive, não precisa nem ser formado em direito, basta ser uma pessoa que fez um curso de capacitação, vocês de Relações Internacionais, inclusive alguns estudantes de Relações Internacionais já fizeram cursos de mediação e arbitragem, a OAB oferece, esses cursos são certificados, tá? Não somente o pessoal de direito pode fazer, pessoas de qualquer área. Até porque, quando você escolhe um árbitro, você escolhe uma pessoa que é especializada naquele assunto. Por exemplo, se for em questões de saúde, um médico, se for em questões de engenharia, um engenheiro. E se for em questões de comércio exterior, um profissional de RI ou de comércio exterior. Então, através da arbitragem, as partes podem pactuar livremente sobre o fato e que seus litígios sejam solucionados por árbitros qualificados e não pelo Poder Judiciário. Esse árbitro, sendo profissional de uma área bem específica, ele tem muito mais conhecimento naquela área do que um juiz integrante do Poder Judiciário. Isso é uma vantagem. Então, a arbitragem é um procedimento privado, normalmente rápido e eficaz para a solução dos conflitos, no qual as partes submetem um litígio a um terceiro, que, diferentemente do mediador, irá julgar definitivamente o conflito dentro do respeito ao princípio do devido processo legal. A grande diferença do árbitro para o mediador é que o mediador só dá sugestões, ele não resolve o caso. Enquanto o mediador ele é bem interessante, principalmente em aspectos psicológicos, né? Mas ele só sugere, enquanto que o árbitro dá uma decisão e a decisão do árbitro vale tanto quanto a decisão de um juiz do Poder Judiciário. Então, quais são as vantagens da arbitragem em relação à justiça estatal? Celeridade, que seria a rapidez, especialidade, ou seja, você contrata um árbitro que realmente tem conhecimento específico naquela área, sigilo. Em regra, os processos são públicos, né? Principalmente quando diz respeito à questão patrimonial. Só é mais sigiloso quando diz respeito a crianças, a pessoas hipossuficientes, questões de família. E aqui as partes podem estabelecer o sigilo e a economia, né? Já que é mais rápida a solução e aí você não fica recorrendo para tribunais superiores. Então, isso são as vantagens. Camila Caputio, por sua vez, ela aponta vantagens específicas e ela detalha melhor essa questão. Primeiro, a arbitragem traz jogadores com experiência e conhecimento específico na área técnica da demanda, como eu disse para vocês. Então, se eu tenho um problema aqui de comércio exterior, eu não vou contar, por exemplo, com um juiz togado, ele não vai ter o mesmo conhecimento que o profissional de RI. Maior rapidez do procedimento, menor formalismo do procedimento, então ele é um processo mais rápido, menos formal, o processo judicial é muito formal. Maior flexibilidade do procedimento, de acordo com os interesses das partes, né? O processo judicial ele é muito burocrático. Há um maior sigilo dos documentos, das provas e das decisões, como a gente já falou, a questão do sigilo, né? Pode ser colocado pelas partes. Escolha de aspectos procedimentais pelas partes, por exemplo, qual é o idioma que vai ser realizada a arbitragem. Escolha da lei aplicável pelas partes, que é um detalhe bem importante, que eu não sei se já tinha mencionado. As partes podem escolher qual lei vai ser aplicada na arbitragem, enquanto que o juiz só vai aplicar a lei do Estado. Aqui pode ser aplicado até normas que não são do Estado, como as normas da ICC, as normas Incoterms, que são definidas por uma entidade que tecnicamente é uma ONG.
Para instituir o procedimento de arbitragem, as partes deverão firmar uma cláusula compromissória antes ou depois do surgimento do conflito. Essa cláusula compromissória, pessoal, é uma cláusula no qual as partes se comprometem a submeter o caso à arbitragem. Inclusive, é, essa cláusula afasta a intervenção do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário não pega causas que sejam baseadas em cláusula compromissória, porque já fica reservada para arbitragem. Então, como eu disse aqui, a partir da edição da Lei 9.307 de 1996 e também dentro do parâmetro internacional, a cláusula arbitral passou a ter força obrigatória entre as partes, afastando a intervenção do Poder Judiciário. E as regras do procedimento arbitral, elas podem ser estabelecidas livremente pelas partes, né? Entretanto, devem respeitar os princípios do devido processo legal, ou seja, seguir um processo legal, um processo no qual as partes tenham igual oportunidade de se manifestar. O contraditório, contraditório é o direito à ampla defesa, tá? O direito da parte poder contradizer o que a outra disse. A igualdade entre as partes, a imparcialidade. Imparcialidade não é neutralidade. Imparcialidade é você dar a mesma oportunidade a todas as partes do processo e não favorecer uma por ser amigo ou inimigo dela. O livre convencimento do árbitro, sob pena de nulidade da sentença arbitral. Então, esses princípios que são aplicados também no direito processual devem ser respeitados pelo árbitro. Pessoal, aqui encerramos a primeira parte do nosso ponto 5. Fico, como sempre, à disposição de vocês. Já já a gente volta. Tchau, tchau.